Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Espero que você esteja bem, sob os cuidados do nosso Deus. E é sobre isso que eu gostaria de comentar hoje com você, sobre um Deus que cuida de nós. Davi entendeu isso quando escreveu os Salmos 23 e ele falou assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse salmo é um dos mais conhecidos da Bíblia e ele me diz assim que o Senhor é meu pastor. É algo muito intenso, muito íntimo, fala sobre um relacionamento, sobre Deus, né? Meu dono, meu Senhor, meu mentor, meu orientador. Isso é muito forte, né? Muito gostoso de ouvir. Um Deus que nos ama e que se importa comigo e com você. Durante semanas eu estudei a Bíblia com uma amiga. E essa amiga, ela disse assim que tinha muita dúvida, com muita incredulidade. E um dia ela me ligou e falou: Regina, ontem você disse que Deus me ama. Isso aí tocou tão no fundo do meu coração que eu não dormi à noite, lembrando do amor de um Deus, né, que Ele cuida de mim e que se importa comigo. E ela então disse: eu quero conhecer mais desse Deus, mais e mais. Como é que eu faço para ter uma vida íntima com Ele? Coisa mais linda, né? E lá em João, capítulo 10, a gente vê Jesus dizendo, né, que Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E foi isso que Ele fez por mim e por você. E Ele diz ainda que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus disse, para que você tenha vida. E vida em abundância. E ele disse: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente eu dou. É a vontade dele. Foi a vontade dele de se doar por mim e por você. E ele diz ainda, né, em João 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é muito maravilhoso, isso enche meu coração de gratidão a ele, né? E eu fico pensando, né, eu e você, lavados pelo sangue dele, do Cordeiro, agora somos chamados para uma nova vida, uma vida em abundância. Somos ovelhas marcadas, né? Marcadas aqui diz pela fé. Lá em João 10, 26 fala: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Nós que cremos somos ovelhas de Deus. Ele estava se referindo isso, Jesus, a judeus, né, religiosos que estavam assim arraigados com religiosidade, com leis e que não ouviam, não criam, não seguiam a Deus. Então eu vejo aqui nesse texto algumas marcas das ovelhas de Jesus. A fé. E assim, eu posso pedir a Deus: aumenta a minha fé, como os discípulos pediram. E a fé, ela vem pelo ouvir, ler a palavra, pela oração, né? Quando nós temos respostas, as respostas sim, não, ou Deus tratando conosco, aumenta os músculos da nossa fé. A fé vem quando nós recordamos tudo que Deus fez e tem feito, né? Então, nós vamos estar ouvindo a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. É interessante isso de ouvir, de ser sensível à voz de Deus. Nós estivemos em Belém. E lá em Belém nós visitamos, né, algumas áreas e acredita-se que uma delas era a fazenda de Boaz, de Ruth, que foi herança, né, para Jessé, o pai de Davi, porque Davi é bisneto de Ruth, né? Então o que aconteceu? Ali tem umas grutas. Acredita-se que aquelas grutas são bem fundas, né? E que de noite, de tardezinha, os pastores levavam suas ovelhas para lá. E um deles, num revezamento, passava a noite tomando conta das ovelhas.
No dia seguinte, cada pastor ia chegando e fazia, assim, assobiava ou falava algumas coisas, e as suas ovelhas ouviam a voz dele e entendiam que eram ele, e saíam da gruta atrás do seu pastor, seguiam o pastor, e ele as levavam para o pasto. Olha que coisa sensacional. E Jesus usando então essa experiência diária daquele povo que ouvia ele, disse assim: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas me ouvem, sabem quem sou eu e me seguem. E seguir é algo muito forte também, né? É você tentar seguir os passos de Jesus como imitadores, tratados, convertidos, obedientes, né? E daí nós sabemos, né, que quando recebemos Jesus no nosso coração, ele transforma. Nós recebemos o Espírito Santo. E com o Espírito Santo a gente recebe o fruto do Espírito Santo, as 9 características, né? O amor, a paz, a alegria, a fidelidade, bons pensamentos, boas atitudes, mansidão, domínio próprio, paciência, né? A gente vai recebendo, Deus vai tratando a gente dia após dia, numa conversão diária, num processo, né? Que vai acontecendo pouco a pouco, mais rápido ou menos, dependendo da tua disponibilidade na presença dele, da tua submissão em seguir a Jesus, não é verdade? Inclusive lá em João 13:35, ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Um Deus que nos ama e nos ensina a amar. Um Deus que é o nosso pastor, o meu pastor, algo muito forte. O Senhor é meu pastor. Depois continua dizendo: e nada faltará. É uma declaração de esperança, de fé, de confiança, de que Deus, em Cristo Jesus, vai suprir todas as minhas necessidades. E uma ovelha, ela é frágil, dependente, ela exige cuidados, não é verdade? E Deus, ele nos dá a sua presença, o seu cuidado, a sua proteção. Um Deus que nunca nos abandona. Nós temos vários textos que falam isso, né? Lá em Mateus 28:20 fala: e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século, Jesus nos diz. Em Isaías 40, versículo 11, diz que Deus nos acolhe em seus braços e nos nutre sobre nossas necessidades. Lá em Salmos 23, versículo 4, diz que na sombra da morte, né, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, eu não estou sozinha. Ezequiel 34 fala muito sobre ovelhas, fala que elas dormirão seguras, seja no deserto, na escassez, seja nos pastos, na fartura. Esse é o nosso Deus que nos protege e nos cuida. Mas isso não é só preto no branco, isso a gente tem vivenciado dia após dia. Ontem, meu marido Leoman foi no sítio e na hora do almoço ele disse: olha, o caseiro ligou, disse que está com problema, né, de água nas minas. E tem uma das minas que abastece a casa que tem 3 pontos. E ele foi lá sozinho, né, lá no alto, né, do sítio. E ele foi nessa mina e ela estava seca e daí só meio úmida, e ele pôs a mão lá. E ele pôs a mão e ele sentiu uma coisa lá dentro. Ele falou: o que era? Difícil dele olhar lá dentro, né? Daí ele pôs a mão de novo. Daí ele ficou com receio, porque no caminho ele pensou em cobra. E ele então acachou o máximo que ele pôde, ele viu a mancha de uma jararaca. E ele então, com muito cuidado, tirou a jararaca ali daquele lugar, né, com um pau. Olha só o cuidado de Deus, que coisa extraordinária. E é interessante que antes dele sair, nós almoçamos, e eu orei e pensei também nisso, e pedi a proteção de Deus. É um Deus que responde o nosso clamor, é um Deus que cuida de nós. Quantos livramentos nosso bom pastor tem nos dado. Alguns que a gente sabe, a gente percebe, como Leoman
viu ontem, outros que a gente vai saber só na eternidade. Um bom pastor que provê todas as nossas necessidades. Lá em Ezequiel, capítulo 34, é um texto maravilhoso. Gostaria que vocês lessem todo ele. Ele diz assim, que ele como pastor, ele busca suas ovelhas, né? Procura, busca, né? Ele apacenta as ovelhas, capítulo 34, versículo 15, e as faz repousar. Ele diz que faz uma aliança de paz conosco e podemos dormir tranquilos, seguros. E Ele traz chuvas de bênção no seu tempo. Esse é o nosso Deus. E Ele diz assim, e saberão que eu, Senhor, seu Deus, estou com elas. Ele está comigo e com você. Nós somos povo dele, povo, a casa de Israel. Ele é o nosso Deus, nosso Senhor, o nosso pastor, e nada vai faltar. A minha mãe passou por muitas lutas, todos nós lá em casa, né? Meu pai é alcoólatra, ficou durante a maior parte do tempo desempregado e nada faltava. E ela acordava de manhã com uma fé, com uma alegria. E ela dizia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todos os dias ela acordava de manhã e dizia isso. E Deus honrava essa confiança que ela depositava nele. Ela costurava, fazia várias atividades, chegou inclusive a dar pensão durante muitos anos e Deus supria todas as nossas necessidades. Esse é o nosso bom Deus. É um Deus que está presente, que cuida, protege, supre as nossas necessidades, né, de pastos verdejantes, água fresca e pura, de descanso, de paz, de carinho, porque Ele nos acolhe em seus braços e nos nutre, né? Um Deus que dirige os nossos passos com mansidão, Ele é o nosso caminho. E Ele nos conduz ao Pai. Que coisa deliciosa saber disso. Você pode dizer com o teu coração cheio de graça, da graça de Deus, de confiança, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você tem andado no abrisco do Senhor, tem buscado a Ele, tem reconhecido a sua voz, tem buscado obedecer a Ele no seu dia a dia. Ah, eu quero muito fazer isso. Você também, que Deus encha nosso coração de sensibilidade para entendermos a voz dEle e sermos guiados pelos caminhos dEle, né? Sempre, em todo o tempo. E daí quando nós dormirmos, possamos dormir em paz, repousar tranquilo, sabendo que nada nos faltará. Não vai faltar abrigo, não vai faltar o amor dele, não vai faltar abrigo em seus braços, não é verdade? Não vai faltar segurança, cura, força, proteção contra os inimigos, não vai faltar chuvas de bênção. Esse é o nosso Deus, louvado seja o nosso Deus. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigada pelo livramento que o Senhor tem nos dado, pela provisão, Senhor, obrigada pela minha infância, adolescência, por tudo que o Senhor fez na minha vida até aqui, Senhor. Eu posso dizer que nada tem me faltado, porque o Senhor tem estado conosco pelo teu amor e graça em todo o tempo. Obrigada pela proteção que o Senhor tem nos dado. Obrigada pela proteção na vida do Leomã, Senhor. Muito obrigada. Ó, Pai, esteja com cada um dos que me ouvem, Pai. Aqueles que estão fora do teu abrisco, Pai, que possam retornar. Ou que se nunca estiveram com o Senhor, que possam buscar o Senhor como Salvador, como pastor de suas vidas, Pai. Dirija nossos passos, Pai, que possamos te agradar em todo o tempo. Que possamos te buscar, Pai, sermos servos, sermos ovelhas obedientes, Pai, estarmos sempre firmes, Pai, fazendo aquilo que o Senhor tem como propósito na nossa vida. Nós te agradecemos, não temos nem palavras, então te pedimos que teu Espírito Santo interceda por nós e leve ao Senhor o nosso louvor e adoração por
tantos benefícios, tantos benefícios. E nós entregamos nossa vida nas tuas mãos e te pedimos, usa-nos, Senhor, para a tua honra e glória somente, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe você e seu lar, em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser.